Desejar a todos vocês que estão aqui hoje pela primeira vez, então se você já está acostumado a congregar ou frequentar essa igreja, seja bem-vindo, que o Senhor venha te edificar a sua fé hoje, que você possa sair daqui alimentado com a palavra do Senhor. Vocês que estão assistindo em casa também, eu creio que é uma palavra de Deus para vocês, para mim, que vai estar nos ajudando a entender o processo do sonho na nossa vida. E hoje eu queria falar sobre isso com vocês. Eu queria falar que todo sonho de Deus na nossa vida tem um processo, que nós não conseguimos explicar o processo, nem tem como ensinar o processo. O processo do sonho, ele tem que ser passado e ele tem que ser vivido. Você vai vivenciar o processo do seu sonho e ver quanto você vai ter coragem e ânimo para continuar, se Deus tiver te dado um sonho verdadeiramente, tá certo? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, certo? 37, e eu quero falar hoje um pouco sobre o processo do sonho de Deus na nossa vida. Deus tem um sonho, às vezes você sonhou, Deus te deu um sonho, Deus colocou um sonho, um desejo especial no seu coração. E eu quero te falar o seguinte: toda pessoa que sonha, toda pessoa que tem um alvo maior, é porque Deus colocou algo no coração, ela é escolhida por Deus e nada consegue parar ela. Nada vai conseguir te parar se você tiver um sonho de Deus na sua vida. Nada, nenhuma situação, nenhuma dificuldade que você ou eu venhamos a passar. Se você tem um sonho de Deus, você vai crescer, independente das lutas e das dificuldades que você vier a passar, amém? Vamos comigo então em Gênesis capítulo 37, vai falar dos sonhos de José. Fala assim, Gênesis capítulo 37, vou esperar vocês acharem aí. Gênesis capítulo 37, no versículo 1, fala assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vamos lá. Vamos começar a entender aqui o que estava acontecendo em relação a sonho. Quem sonhou? José. José, ele tinha apenas 17 anos. Nós vamos falar hoje do sonho que Deus deu a José. José tinha 17 anos, diga assim, 17 anos. Era bem novinho. Ele estava bem novinho e Deus já ia começar dando um sonho a ele. Todo sonho que Deus dá para você, independente da idade, quando ele é sonho de Deus, ele vai te custar um preço para você obter aquilo ali. Você vai passar por lutas grandes. Abraão começou o sonho dele quando Deus disse para ele sair da casa dele para onde Deus iria mostrar para ele ir, aos 79 anos ou foi 80 anos. Olha só, ele começou a sair de casa com aquela idade. Não tem idade para sonhar. Diga assim, não precisa ser tão jovem para começar a sonhar. Você pode sonhar a partir de hoje. E quando você tem um sonho, a tua vida muda. Quando você aprende a deixar um sonho internar dentro de você, algo que vem de Deus, você vai ter uma força, uma coragem diferenciada. Você vai ser diferente. Vai ser diferente. É tão incrível aqui que você vai notar o seguinte, que ele tinha 17 anos, ele trazia notícia dos seus irmãos para o pai dele. Ele era um menino muito apegado com o pai. Ele dizia tudo para o pai dele. Ele chegava e dizia o que os outros estavam fazendo. E o pai dele amava mais, diz a Bíblia, que o pai dele amava ele mais do que os outros irmãos. Porque ele era um filho que ele já tinha tido na velhice. Olha só, Israel, que é o pai dele, amava José mais do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Então ele ganhou uma túnica, imagina aí uma jaqueta de várias cores, bem colorida. Ele ganhou um presente diferenciado. Toda vez que você ganha um presente diferenciado, você tem um dom diferenciado, você é alguém que Deus escolheu, e você não tem culpa, Deus te escolheu. Deus te escolheu para te fazer diferente, para te dar presentes diferentes, para colocar dons diferentes na sua vida.
E você não tem culpa, você é um escolhido de Deus. Eu sou um escolhido de Deus e nós precisamos nos alegrar com aquilo que Deus que nos dá. Existe um preço, só que nem todo mundo se alegra com os dons que você tem. Nem todo mundo fica alegre quando você é presenteado. Eu não sei porque o mundo é assim, mas o mundo é assim. As pessoas, em vez de se alegrar, olha só, aquele é talentoso, aquele ali é bondoso, aquele ali é bom naquela área. E a gente incentivar as pessoas a crescerem nos seus dons, entendeu? Se eu vejo aqui uma peça de teatro ali, alguém que tem um dom para aquilo ali, glória a Deus, executa aquilo ali, coloca, faz aquilo ali acontecer, porque é de Deus, é um dom que Deus te deu. Então usa aquilo ali, como tem as irmãs aqui fazendo a apresentação, né, antes da palavra, os jovens aqui animados, né, fazendo uma apresentação, é um dom que Deus deu, bota para frente. Eu vi ali meu amigo Samuel, que eu vi ele desde que eu passei na rua, disse: Samuel, vai lá, estou esperando, voltei para Cascavel agora, pastor, vou passar lá. Está aqui usando um dom dele, um talento, mexendo ali na mesa, ajeitando o som, ajudando a gravar, porque ele está usando um dom que Deus deu para ele. Você tem que usar o dom que Deus te deu, onde Deus está te dando uma oportunidade. Se você está aqui hoje é porque Deus te deu a oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus, você entender que os sonhos que Deus tem para a sua vida, eles vão se cumprir. Então nós somos uma igreja que quer dar oportunidade às pessoas de sonharem e colocar em prática os sonhos dela. Agora, como é que está o seu coração quando outras pessoas estão crescendo, quando outras pessoas estão tendo oportunidade? Como é que fica o seu coração? Você se alegra com os que se alegram, ou você é pessoas que vão querer tirar a pedra no irmão que está tentando colocar um sonho? Que Deus deu, que Deus colocou. Nós temos então que dar as oportunidades e nos colocar no espaço. E o espaço que Deus tem para a gente, vem um tempo junto com isso. Eu quero mostrar aqui na vida de José, que José passou por muito tempo para ele chegar onde Deus queria que ele chegasse. A primeira coisa que a gente vê aqui, que é muito importante para a gente passar para os nossos filhos, é ele se sentir amado. A gente via que José, que Israel amava José, né? Ele amava José, amava mais do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, né? E fez uma túnica. Quando você ama alguém, você faz o quê? Dá presente. É uma das 5 linguagens do amor, né? Dá presente. Dê uma túnica para ele colorida, porque eu te amo. Então toma uma túnica, meu filho, porque é um presente, é uma maneira de você dizer que aquela pessoa é importante. Então, se alguém é importante para você, você tem condições, dê um presente. É uma benção, não precisa ser muito cara, não precisa ser, mas dar presente é uma das linguagens de amor que a gente fala quando a gente ama alguém. E aqui ele se sentiu amado, ele se sentiu querido, ele usava a túnica que o pai dele deu para ele. Ele vivia usando aquela túnica dele, ele ia para todo lugar com aquela túnica. E olha o que aconteceu, enquanto ele estava sendo abençoado, enquanto ele estava sendo amado pelo pai dele, o que acontece? Versículo 4, vendo os seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Você já notou? Quando o nosso Pai Celestial nos ama, às vezes pessoas têm problema de falar com você, tem problema de olhar para você nos olhos, porque você tem alguma coisa que é mais interessante que Deus te deu. Que Deus te fez único, te deu sonhos únicos, te fez uma pessoa diferente. Aqui na própria casa dele, os irmãos dele tinham problema com eles, não conseguiam falar com eles passivamente, porque eles tinham ódio dele, eles tinham inveja dele, dos dons, de quanto o pai dele amava ele. Você não precisa ter sentimento, esse sentimento não é de Deus. Quando você odeia alguém, quando você faz uma transferência porque alguém é bom em alguma coisa, ou alguém está sendo abençoado em alguma coisa, e você transfere isso num sentimento ruim, isso é o inimigo que coloca no coração, não é Deus. E isso vai fazer com que você prejudique outras pessoas, que você faça o mal para outras pessoas, e não é de Deus esse sentimento. Você sempre tem que se alegrar quando alguém está crescendo, sempre você tem que apoiar, porque isso vai fazer que você cresça também. Agora, quando você deseja o ruim, você normalmente vai servir, sempre vai servir aquela pessoa que você desejou o ruim. Você nunca vai ser como ela, porque aquela ali foi escolhida por Deus. E quando Deus escolhe alguém, por mais apuro, por mais luta, por mais problema que essa pessoa passe, ele vai sempre se sair, porque Deus é com ele. Deus abençoa. Quando Deus te escolhe, Deus te abençoa. Ele não te deixa só, em momento algum. E a gente vai ver na vida de José isso acontecendo na prática, como isso acontece. Abra rapidamente aí para você dar uma olhada no que eu estou falando aqui em Salmos. Salmo de número 105. Olha só, Salmos de número 105, a partir do versículo 15. Fala assim. Enquanto vocês vão abrindo aí, eu vou bebendo água. Salmos de número 105,
Versículo 15 fala assim: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. 105:16. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes, com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprisse a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens. Olha só, aqui no Salmo 105, que a gente leu do 15 até o 21, fala do que aconteceu com José. Estava contando a história de José, de como ele saiu do nada, foi perseguido, que é o que eu vou estar falando para vocês. Ele teve um sonho, Deus deu um sonho para ele enquanto ele dormia. Entendeu? Deus deu um sonho para ele enquanto ele dormia, e ele passou por todo tipo de luta até chegar onde Deus queria que ele chegasse. Quando Deus tem um propósito muito grande na nossa vida, nós temos que passar por muita luta, muita batalha para a gente chegar lá. Existe um processo. Eu não posso te contar como vai ser o teu processo, eu não sei. Eu sei que vai existir um processo na sua vida, como está existindo um processo na minha. Então, como que eu vejo aqui? José era amado. José era alguém que recebia amor do seu pai. Deus o tinha escolhido. Deus te ama e te escolheu, e você pode receber amor das pessoas ao seu redor, mas mesmo assim, o processo todos nós vamos passar, e o processo é difícil. O processo são coisas que você nunca imaginou na vida que você ia passar. Agora, você não pode desistir do seu sonho por causa das circunstâncias. Diga assim: eu não posso e eu não vou desistir dos meus sonhos, dos sonhos de Deus para a minha vida, por causa das circunstâncias. Eu não vou, porque as circunstâncias não querem dizer nada. Eu vi os discípulos com Jesus no barco e existia o que? Tormenta. Jesus dormia sobre o travesseiro, mas existia o que? Grande tempestade. Eles pensavam até que iam morrer, porém Jesus estava no barco. Então as circunstâncias não quer dizer que Jesus não está no seu barco. As lutas que nós passamos não quer dizer que Jesus não esteja conosco. Ele está, só que Ele quer ver como nós vamos reagir ao meio dessa luta. Às vezes tem luta que realmente a gente não consegue vencer, que a gente realmente está com medo. Às vezes a gente está luta muito grande, se desespera e acorda Jesus. Jesus se acorda, repreende a tempestade e te repreende também. Homens de pequena fé, até quando terei que vos aguentar? Ou seja, tem tempestades que Deus quer que você repreenda, que Deus quer que você lute, que Ele está no seu barco e Ele já te deu autoridade para vencer. Mas as tempestades não querem dizer, as dificuldades que você tem hoje não querem dizer que você não tem um sonho. Pelo contrário, você tem um sonho e vai chegar lá. Agora olha o processo como vai acontecendo aqui, vai afunilando. Versículo 4 do Gênesis 37. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, o odiaram e já não podiam falar com ele passivamente. Por quê? Porque eles viram o amor que o pai dele tinha pelo irmão. Como é que já se viu isso? Eu vejo muitas pessoas doloridas, pessoas que têm problemas de aceitação, porque elas veem alguém recebendo mais amor do que ela está recebendo, e aí elas se travam. Elas começam a ficar com ódio, elas começam a falar mal da outra, elas começam a tramar alguma coisa contra a outra pessoa, porque simplesmente alguém está demonstrando amor ou afeto por outra pessoa. Já pensou a pessoa ficar doída porque você está abençoando outra pessoa? Eu tenho que me alegrar quando outra pessoa está sendo abençoada. O pai dele não estava fazendo mal para eles. O pai dele com certeza amava eles também. O pai dele mandava ele ir trazer notícia dos irmãos dele quando eles estavam apacentando. Apenas ele era o filho da velhice dele. E naquele momento da vida era o caçula, era aquele que ficava ainda atrás do pai, trazendo notícias para o pai direto. Ele fazia que o pai dele o amasse mais do que os outros, mas não quer dizer que o pai dele não amava os outros. Mas o que acontece? Quando a pessoa tem um complexo de inferioridade, quando você fala alguma coisa boa de alguém, você nem falou nada da outra pessoa, ela já se sente inferior. Está entendendo? A pessoa convidou um para pregar, não convidou o outro, a pessoa se sente inferior. A pessoa convidou um para cantar, não convidou o outro, a pessoa se sente inferior. Calma, não é assim que funcionam as coisas de Deus. Deus, Ele quer nos ensinar que tudo na vida existe um processo. E quando Deus te colocar, quando Deus te
te exaltar, aí você vai ver o quanto realmente você prega, o quanto realmente você tem voz para cantar, o quanto você sabe dançar, o quanto você vai ser um bom evangelista. Tudo vai acontecer na hora certa, mas não é a nossa hora. Não é a hora que a gente quer, é a hora que Deus tratar o nosso coração e as nossas reações. Como é que eu sei que uma pessoa está bem ou como ela está mal? Como ela reage. Aqui de cara eu sei que os irmãos de José estavam mal, porque eles reagiram errado. Eles odiaram o irmão dele, que estava sendo amado. Como é que pode isso? Não fez nada demais. E José era uma pessoa ingênua. José era alguém que queria compartilhar com os irmãos. Ele era aquela pessoa tão ingênua, tão amorosa, ele era tão assim, sem nenhuma maldade no coração, que aquelas pessoas que vêm e falam tudo. Ou seja, ele tinha 17 anos e era ainda o quê? Imaturo ainda, não tinha passado por tantas lutas na vida e ele não tinha medo de falar as coisas. Hoje a gente tem um pouco mais de maturidade, a gente escolhe para quem que eu vou falar e o que eu vou falar, porque com certeza vão querer atirar uma pedra em mim. Jesus disse, não deis pérola aos porcos. Não adianta você falar um sonho seu para alguém que não quer ver seu bem. Não adianta você chegar e mostrar, olha que ministração abençoada, quando tem pessoas torcendo para que você pare, para que você caia, para que você desista. Não adianta, por quê? Porque essas pessoas estão desejando o seu mal, não o seu bem. Então, mas quando você é muito novo, muito ingênuo, o que acontece? Você é uma pessoa transparente e não está nem aí para o que os outros estão pensando ou vão pensar. Você vai continuar, você é um homem e uma mulher de Deus, você tem que continuar. A Bíblia não diz sede como crianças. Então você não pode deixar de ser quem você é, você não pode deixar que o inimigo, que as circunstâncias apaguem o seu sonho. Então o que aconteceu aqui? Ele viu, você acha que ele não olhou o olhar dos irmãos e os irmãos dele já o depreciando porque Deus estava mostrando que o pai dele o amava mais? Presta atenção, ó. Vendo os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, o odiaram e já não podiam falar com ele pacificamente. Quando alguém não consegue falar com você, quer dizer que essa pessoa está doente. Quando alguém não consegue falar com você sem você ter feito nada de mal para elas, olha só, presta atenção, quem era José? Ele tratava bem os irmãos, ele ia ver como é que estavam os irmãos, ele sempre cuidou dos irmãos, trazia para o pai dele direto notícia dos irmãos, só fez coisa boa para os irmãos, mas o que aconteceu? Quando ele era abençoado pelo pai, os irmãos dele o odiavam, mas José nunca fez nada contra os irmãos dele. Sabe quando você pode dizer uma coisa que é verdadeira ou que é falsa? É só perguntar, o que José fez de mal para você, meu irmão, para que você não fale com ele? O que foi que José falou de você, fez para você de ruim, para que você não goste dele? Você já notou que algumas pessoas às vezes não falam com você, não querem falar com você sem você nunca ter feito nada de mal para elas? Pelo contrário, só bem? Só ter cuidado, só ter apacentado, só ter visitado, curado, investido, dado, abençoado. Por quê? Porque são pessoas que são doentes. São pessoas que têm um complexo de inferioridade, que elas não se sentem bem ao ver outra pessoa crescer. Mas existe muito isso hoje. Por isso que eu digo, como é que você está, depende de como você reage. Se uma pessoa só te faz bem e você trata ela mal, alguma coisa está errada com você. José só tratava eles bem, nunca tinha tratado eles mal, mas eles já odiavam porque o pai dele o amava. Você já viu algum caso desse por aí? Alguém que o pai ama, a outra pessoa fica chateada porque o pai ama mais ela do que os outros? Olha só, aí olha o que acontece aqui, ó. No meio disso tudo aqui, no versículo 4, José teve um sonho. Olha aí, José teve um sonho. Você tem sonho, Deus te dá sonho, Deus te dá sonho. Agora preste atenção para quem você vai contar os seus sonhos. Olha o que acontece aqui com José. José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Diga assim, o odiaram ainda mais. Já odiava José antes dele contar o sonho. É tão incrível que com o passar dos anos, quando eu tinha 17 anos, eu falava de uma maneira. Hoje eu já falo de outra maneira. Eu já cuido com quem eu vou falar, com quem eu vou falar, para quem eu vou falar, porque as pessoas normalmente, elas têm uma interpretação errada. Às vezes vai dizer que tu é orgulhoso, que tu quer muito, que olha só o sonho dele é tão grande assim, para que isso tudo? Não precisa não, para que isso tudo? Aí você tem um sonho, para que você vai? Precisa não, tá bom aí do jeito que você está. Deixa, olha, eu vou te ensinar um segredo. Ande com pessoas que têm sonhos, ande com pessoas que sonham grande. Ande com pessoas que te apoiam.
os seus sonhos, não com pessoas que vão te menosprezar, dizer para você não, para que isso? Por quê? Porque elas não sonham nem quer que você sonhe. Você tem que sonhar com as coisas. Quer dizer que José, ele não era, ele era tão ingênuo que ele mesmo vendo que os irmãos dele estavam odiando, né, pelas faces. A gente sabe quando alguém está com ódio, a pessoa está com a cara fechada para você. Ele contou o sonho. Ele era alguém muito ingênuo, o José. Mas Deus gosta de pessoas assim. Deus gosta de pessoas que falam mesmo. Mas ele falou o sonho que Deus deu para ele. Não foi um sonho que veio do coração dele. Ele estava dormindo e sonhou. Deus deu um sonho para ele. Ele contou o sonho dele. Olha lá. José teve um sonho e contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Agora, um sonho de Deus. Como alguém vai te odiar por você ter um sonho de Deus? Mas isso acontece ou não acontece? Acontece. Um sonho de Deus. E começaram a odiar ainda mais. Olha só. Pois lhe disse: ouvi e peço-vos este sonho que tive. E ele ainda disse, presta atenção, eu quero contar para vocês o meu sonho. Você já viu uma criança quando chega, eu quero te contar uma coisa, isso aqui, pai, isso aqui aconteceu, isso aqui, eu quero te contar um sonho. E ele querendo contar o sonho, porque quem eram os amigos dele? Que ele pensava ser os amigos dele? Os irmãos dele, a casa dele, o pai dele, era a família dele, ele queria contar. Quando você vê assim, eu não sei quantos aqui são pai, mas o filho, ele te puxa, olha aqui pai, olha aqui, ele quer a sua atenção, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ele quer a sua atenção, ele quer que você pare e vá olhar o que ele está fazendo. Ele quer que você valorize o que ele está brincando, o que ele está falando. Você tem que parar e olhar. Tá bom meu filho, tá bom, e não olha não, para tu ver se ele vai dizer, olha aqui, vai puxar a tua cara para lá. Filho é assim, olha aqui, dá atenção ao teu filho. Entendeu? É por isso que eu estou falando, tem fim de semana que eu estou trabalhando, e tem fim de semana que eu estou trabalhando, não, eu estou com o meu filho. Esse final de semana eu estou com o meu filho, o tempo é todo dele, é para ele e eu estou com ele, então eu estou ocupado com ele. Tem eu estou sem ele, outro eu estou com ele. Então nesse que eu estou com ele, eu vou estar trabalhando, eu vou estar olhando ele, vou estar brincando, vendo o que ele quer, ensinando e gastando tempo com ele. Mas ele faz assim, olha aqui, ele puxa minha atenção. E Deus vai fazer isso com você. Você vai ver que seu filho vai puxar a sua atenção. Você também é filho de Deus. Você tem que chamar Deus. Olha aqui, eu estou lembrando do seu sonho. Eu não estou desistindo do que o Senhor me falou. Que o Senhor tem. Imagina um pai. Olha só, a gente vê vários filhos. Nós somos filhos de Deus. Todos nós somos pessoas imperfeitas, mas isso não muda o sonho que Deus tem para a nossa vida. Ele continua sendo nosso pai. Qual é o filho que erra com o seu pai que ele deixa de ser filho? Nenhum, ele continua sendo seu filho. Você corrige, você ensina, mas você quer que ele chegue lá. Deus é seu pai, ele tem um sonho para você. Por mais que você já tenha errado, por mais que você já tenha cometido erros, por mais que você tenha se frustrado, por mais que você tenha tido alguma decepção, ele continua dizendo que os sonhos de Deus vão permanecer, eles permanecem. Nós que vamos aprendendo e amadurecendo e nos corrigindo e melhorando, mas quem foi que disse? Você tem que ouvir o que Deus diz, não é o que as pessoas dizem. Se José fosse ouvir os irmãos dele, ele estava morto. Ele já estaria morto. Se José fosse olhar para as dificuldades que ele teve na vida dele, jamais ele ia ser quem ele se tornou. Jamais você vai ser quem Deus quer que você seja, se você olhar para as circunstâncias. E para isso você tem que ser forte. Imagina só os seus irmãos quererem lhe matar. Graças a Deus eu tenho uns irmãos abençoados, que só faz me abençoar. Graças a Deus eu não tenho problema com meus irmãos. Meus irmãos são uma bênção. Todos só fazem me abençoar. Graças a Deus. Então olha lá. Versículo 6, por lhe disse, ouvi e peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou em pé, e os vossos feixes se rodeavam e inclinavam ao meu feixe. Então lhes disseram seus irmãos, tu deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Diga, sonhos e palavras. Ele disse os sonhos dele e as palavras dele, eles odiavam mais ainda. Toda vez que você tenta dizer a alguém que Deus quer que você cresça, que você vai ser alguém, que Deus vai te dar uma casa, vai te dar um carro, normalmente quem não sonha vai jogar praga. Vai dizer, oxe, tu quer demais não? Isso não é demais não para tu não? Isso aí não é de... Rapaz, ainda bem que não vem daqui, não vem de vocês o meu sonho, vem de Deus. Já pensou se o nosso sonho viesse depender das pessoas que estão nos apoiando? Já pensou se os nossos sonhos viessem da boca dos outros? Não, quem determina o meu sonho, quem determina onde eu vou chegar é Deus. É isso que eu tenho que entender.
Davi uma vez foi atacado de todas as maneiras. Diz que ele se fortaleceu no Senhor. Tem horas que você tem que entender que você tem que pegar forças no Senhor. Você tem que continuar sonhando. Para você ser diferente de alguém, você tem que ser um sonhador. Você tem que sonhar, porque quem sonha, ele tem uma coragem, ele tem um ânimo para acordar amanhã. Eu tenho um sonho, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu tenho algo para completar, eu tenho algo que eu estou no meio do que Deus está me chamando para fazer. Eu não posso desistir, porque você tem um sonho. Você precisa andar perto de pessoas que têm sonho, porque elas vão te motivar, ela vai ser agente de Deus. Você sempre vai ouvir uma pessoa que tem sonho ser alguém motivada. Você sempre vai ver alguém que tem sonho dizer: vamos, levanta, tenta de novo, vai dar certo. Deus é contigo, os sonhos de Deus permanecem. Agora, anda perto de gente que não tem sonho. Primeiro, que a pessoa não faz nada. Não faz nada. Segundo, que ela nunca ela anda num círculo tão medíocre, tão na mesmice, que ela é incapaz de dizer uma palavra que você vai prosperar. Não, tá bom, sempre tá bom. A gente tem que ser grato com o que tem, mas a gente tem que almejar crescer. Eu tenho que almejar crescer, eu tenho que almejar ajudar outras pessoas. Por que crescer? Para ajudar mais pessoas. Por que plantar novas igrejas, ir para outros lugares, para tocar outras vidas? Se esse é o sonho que Deus tem para a nossa vida, se Deus está dizendo para José aqui: olha, os feixes vão se dobrar, você vai se levantar, ou seja, que ele iria ser alguém grande, que Deus iria usar ele grandemente. Era isso que ele estava dizendo, só que ele tinha 17 anos, e quando a gente é novo, a gente não tem nem ideia do que realmente é o sonho de Deus para a nossa vida, do que realmente nós vamos passar. E se Deus fosse dizer todas as dificuldades que você teria que passar para os seus sonhos se cumprir, você provavelmente dizer: não, muda de sonho, vou mudar logo de sonho para não ter que passar por isso tudo. Então Deus não te revela o que você vai passar, até chegar lá no objetivo, para você aprender enquanto você passa. Olha lá, eles o odiavam mais por causa do sonho de suas palavras. Teve ainda outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: que sonho é esse que tivesse? Viremos eu e sua mãe e seus filhos a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Diga assim: o invejavam. O teu crescimento normalmente vai trazer inveja para as pessoas inseguras. Só para pessoas inseguras. Porque pessoa que é segura vê você crescer e ela cresce também. Se tu crescer, eu vou aprender contigo. Tá entendendo? É diferente. Olha só, uma pessoa sabe fazer um bolo bem gostoso. Ó, meu bolo é melhor. Meu bolo é melhor. Em vez de você, não, o que tu faz com a receita do teu bolo? Eu quero aprender contigo. Existem pessoas que querem aprender com a outra. E quando você é bom em alguma coisa e você é seguro, você não tem problema. Deixa eu te ensinar, o segredo aqui é o seguinte: é o tempo que eu boto lá, isso aqui que eu boto, a mistura, o tempo que eu deixo descansar antes de colocar no forno. Isso aqui são segredos do meu bolo. Entendeu? Faz aí. Porque a pessoa, ela é segura, ela tem a clientela dela, ela sabe o que ela faz é bom, ela não vai ter medo. Quem é que tem que falar mal? Quem tem medo. Quem tem medo, ela cresce botando os outros para baixo. E quando você é novo e não tem experiência, você vai aprendendo isso. Não, aquela ali não presta, aquela ali não presta, aquela ali não presta, a que presta é a nossa que é a boa. Tipo assim, porque você coloca na mente de todo mundo que as outras não prestam e a sua que é boa. Aí você aprende desse jeito. Aí você cresce com essa mentalidade. Mas essa foi uma mentalidade insegura, que te ensinaram coisa errada. Não é assim, eu não preciso menosprezar os outros, abaixar os outros para dizer que a minha é a melhor. A gente tem que dizer: queridos, tem muito bolo bom lá fora, tem muita roupa boa lá fora, tem muita igreja boa lá fora, mas a nossa é boa. A nossa Deus tem abençoado, Deus tem nos dado graça. Você não precisa colocar os outros para baixo para poder crescer. Você não precisa disso. Isso é uma mentalidade de gente insegura. Isso é uma mentalidade de pessoas que não têm segurança. José aqui estava contando o sonho dele, e ele estava expondo os segredos que Deus estava revelando para ele. E o que aconteceu? Os irmãos dele começaram a tramar como iriam matar José. Então, olha só, quando você sonha, quem quer apagar os teus sonhos? O inimigo. Deus tem sonho para a tua vida que vai tocar muitas pessoas, então o inimigo quer te parar. Ele quer te matar de todo jeito. O inimigo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Então ele quer te destruir. Como? Se ele conseguir entrar na tua mente, se ele conseguir entrar no teu coração, se ele conseguir colocar uma depressão, colocar uma tristeza, colocar uma doença em você, ele vai tentar te parar.
Ele vai tentar acabar com a tua adoração, ele vai tentar acabar com a tua coreografia, com a tua dança, com a tua palavra, com o teu desejo de pregar, com o teu desejo de louvar, com o teu desejo de fazer a obra de Deus. Ele vai trabalhar de todas as formas, às vezes usando os próprios irmãos de casa, para tentar acabar com o que Deus tinha para eles. Porque quem está por trás de matar, roubar e destruir sempre é o diabo. Ele que vem para matar, roubar e destruir. Então quem que estava por trás desses irmãos de José? Era o próprio inimigo que estava por trás. Então olha lá, o que aconteceu? Eles invejaram, mas versículo 11 diz assim, ó: seu pai, porém, guardava este caso no coração. Mas o pai dele ouviu ele e ficava matutando naquilo ali, ficou pensativo naquelas palavras. Então o que acontece? Olha só, versículo 12: ora, seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse Israel a José, né, o pai de José: não apacenta os teus irmãos em Siquém? Vem e te enviarei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Como é que José respondia ao seu pai? Eis-me aqui. Você já viu o seu filho? Ei, filho, vai lá buscar uma coisa. Tem filho que, vou meu pai, vou lá buscar, vou comprar. O meu filho é assim, o que eu pedi ao Daniel, ele vai lá fazer. Daniel, pega um copo d'água para mim. Ele desce na hora da cama, vai correndo, pega o copo e traz. Daniel, vai lá buscar um negócio na geladeira para mim. Daniel, vai pegar meu tablet. Coitado, mas é um servo. Mas ele vai e alegre, fica feliz de poder servir. E ele faz tudo. Pega aí, muda lá para o Netflix, muda lá para o... Ele já faz tudo. Ele tem um coração servidor, alegre. Pense num filho abençoado que eu tenho. Então, aqui era José. Ele era abençoado. Agora, tem gente que você pede uma coisa para fazer. Não, vai lá tu, vai não sei o que. O coração não é servo. Não, eu vou nada, levanta tu. Entendeu? José não, ele, eis-me aqui. Os irmãos dele estavam odiando ele, não gostou de ouvir o sonho dele, não aprovou nada disso, ficaram com cara feia, mas o pai dele chamou ele e disse: vai lá ver como estão teus irmãos e traz notícia. Ele disse: eis-me aqui, vou lá, olha lá, versículo 14. Disse Israel: vai ver se vão bem os teus irmãos e o rebanho e trazem-me notícias. No versículo 14, presta atenção: porque os outros estão chateados com você, porque os outros não estão te amando como deveriam, não quer dizer que você tem que os tratar da mesma maneira. Eles não ouviram o sonho de José, não se importaram muito com o sonho de José, odiaram ele pelo sonho dele, mas José continuou tratando eles como irmãos. Você e eu precisamos entender que ser cristão é isso. Apesar que tenha gente que não te apoie, apesar que tenha gente que fale mal de você, apesar que tenha gente que queira lhe colocar para baixo, trate bem. As pessoas ficam impressionadas, porque às vezes a pessoa vem, ela fica até angustiada, porque você vai lá e dá um sorriso e aperta na mão, e você não se torna igual a ela. Você é diferente, porque você tem amor no seu coração. E a Bíblia diz que o amor vence multidões de pecados. Você e eu temos que aprender a amar, temos que aprender a ser diferente, temos que aprender a ser que nem José. Ele foi lá servir os irmãos dele. Sirva, diga aí: eu estou aqui para servir. Diga comigo: eu estou aqui para servir a Deus. Você e eu servimos a Deus. E para isso temos que ter essa maturidade que José tinha, bem novinho, mas já com 17 anos era alguém diferenciado. Então ele foi lá, olha só. Assim, versículo 14: vai ver como estão seus irmãos e o rebanho, trazem notícias. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: o que procuras? Respondeu ele: procuro meus irmãos. Diz-me, peço-te, onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Olha o versículo 18, presta atenção. Eles o viram de longe, e antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Diga assim: lá vem o sonhador. Toca aí teu irmão: ei, sonhador, acorda. Essa é a hora de você ver a diferença. Você está sonhando? As pessoas que chegam para você te chamam de sonhador? Quantas vezes eu não já ouvi isso na minha vida? Ó, um sonhador. Muitas vezes. Desde que não era cristão, já falava isso para mim: é sonhador demais. Porque eu sempre acreditei em coisas grandes. O que todo mundo diz que não é possível, eu digo: não é possível para você, para mim é. Eu lembro de Marcos, né? Ele disse assim: o discípulo a quem Jesus amava. Sabe o que eu penso às vezes? Olha, Deus me ama tanto, vocês que me respeitem, mas
Eu creio que eu sou como José. Deus me ama tanto, me ama mais do que ama vocês. Eu não tenho culpa que Deus me ama tanto. Vai falar com Ele. Se Ele me deu uma túnica colorida, se Ele continua me abençoando, se Ele não deixa faltar nada, entendeu? Eu me sinto muito amado por Deus. Então eu não tenho culpa. É assim que a gente tem que ser. E vai falar com Deus, conversa lá com Ele. Ele que me dá, Ele que me abençoa, Ele que abre as portas, Ele que não deixa faltar. Entendeu? Ele que me faz imune. Então conversa lá com Deus. Resolve-se lá com ele, tenta lá ver com ele qual o problema. Manda os irmãos dele se ver com José lá. Eu não tenho culpa, foi ele que me deu, foi o pai que me deu essa jaqueta. Não era para você estar com raiva de mim, era para você conversar com meu pai. Ele que me deu a jaqueta, pergunta ele por que ele me deu e não deu a vocês. Mas com certeza foi por causa das ações e atitudes que ele tomava. O pai dele pediu uma coisa, ele fazia. Você faz o que teu pai te pede para fazer ou você reclama? Você faz o que tua mãe te pede para fazer ou você reclama? Como é que você é para o seu pai? Como é que você é para a sua mãe? Como é que você é para o seu pai celestial, né? Ele foi lá ver como é que estavam os irmãos dele. O que os irmãos dele estavam fazendo? Lá vem o sonhador. O que incomodava? O que incomoda o inimigo? O que incomoda as pessoas? Os teus sonhos. Sonhos. O inimigo quer que você não sonhe, que você fique aquela pessoa trancada dentro de casa, trancado, trancafiado, cheio de dor, todo entrevado. Isso não é o propósito de Deus para a sua vida. Sua vida é para você ver como é que estão seus irmãos. Vai lá ver como é que estão seus irmãos lá fora. Vai lá ver se eles estão bem. Traz notícias para mim. Jesus não disse para ninguém ficar, ele disse: ide, evangelizar e pregai o evangelho, sai de casa, vê como é que estão os outros, vê se está todo mundo bem, ora, ajuda as pessoas, ajuda as viúvas, alimenta quem tem fome, vai visitar os presídios, vai visitar os hospitais, vai ver como estão as pessoas. Essa é a mensagem do evangelho de Jesus, para a gente levar boas novas. E aqui estava José vendo, trazendo, e era para trazer boas notícias, né? O que aconteceu? Eles estavam conspirando. Tem sempre alguém conspirando contra você quando você tem sonhos de Deus. Tem sempre pessoas mal intencionadas, corações feridos. Normalmente uma pessoa que ataca a outra são pessoas que elas são inseguras. Elas não têm certeza de quem elas são. Então elas precisam ser afirmadas direto. E se não forem afirmadas, elas te atacam. E mesmo que você afirme, nunca vai ser o suficiente. O dia que você não der uma atenção, tudo se desmorona. Vão estar sempre querendo mostrar os teus erros, sempre querendo mostrar os teus fracassos, sempre tentando voltar para algum lugar. E esquece do perdão de Deus, esquece da restauração, esquece de tudo que a Bíblia ensina. Então eu quero dizer para você, não se preocupe com as circunstâncias. Creia no sonho que Deus deu para você. Creia no sonho que Deus tem para a sua vida. Creia no chamado que Deus tem para você, que Ele é maior do que você. O chamado que Deus tem para você, Ele é muito maior do que você. Você vai precisar que Deus realize isso na sua vida. Você não é capaz de realizar o sonho que Deus tem, mas você precisa ter um coração diferenciado para que ele venha acontecer. Olha lá, disseram uns aos outros: lá vem o sonhador, vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então que será dos sonhos dele. Qual era a indagação dos irmãos dele? Vamos ver então, cadê os sonhos dele? Sabe por que queriam matar eles? Porque José sonhava e eles não sonhavam. Então, vamos matar José. É assim que a gente vê que acontecem as coisas de verdade. José, tudo que José era bom para eles, tratava eles bem, via como eles estavam, mas a única coisa que incomodava os irmãos dele era o sonho que José tinha que eles não tinham. Então incomodava eles. Agora tem o seguinte, Deus não sustenta quem não tem sonho. É uma questão de tempo e se acaba. Tem que ter sonho para permanecer vivo. Tem que ter sonho. As pessoas veem as pessoas e acham que é fácil, é só fazer, é só um método, é só pegar lá e fazer. Não é não, meu filho, você tem que sonhar, você tem que ter o coração de verdade, você tem que ser verdadeiro, você tem que viver aquilo de verdade, você tem que reconhecer as coisas, tem que ter um coração. Por isso que Deus diz que Ele não rejeita quem tem um coração quebrantado e contrito, porque Deus, Ele vai analisar o coração. Ele viu o coração de José, ele não desistiu, os irmãos dele não apoiavam, ele continuou sonhando, não ouviram bem o primeiro sonho dele, não, ele contou o segundo. E veio as consequências. Ele foi lá ajudar a ver como é que estavam os irmãos estavam tramando como iriam matar ele, mas ele não desistiu, ele foi lá, continuou. O que aconteceu aqui com eles? Olha só, eles tinham um plano todo para matar eles. Aí Rubens, no versículo 21, interferiu. Rubem, porém, ouvindo isso, livrou das mãos dos irmãos dele,
dizendo: não lhes tiremos a vida. Também lhe disse: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna, aqui no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isso para livrá-lo das mãos dele, ao fim de restituí-lo a seu pai. Chegando José a seus irmãos, estes os despiram da sua túnica, a túnica de várias cores. Qual era a túnica que ele estava usando? A jaqueta de várias cores, que o pai dele tinha dado a ele. Está entendendo? O que o inimigo quer te fazer? Tirar a tua jaqueta, tirar a tua túnica, tirar teus sonhos. É isso que o inimigo está tentando fazer hoje contigo, dizendo: não vai dar certo para você, é uma doença que tu vai pegar, tu vai ficar doente, tu não pode fazer isso, tu não vai prosperar, não vai dar certo, isso é muito perigoso, isso vai te dar cadeia, você não pode mais. Sempre o inimigo vem com uma história que não pode, não dá, não tem como, não tem jeito. Então eles vão querer te matar. O que aconteceu? José, quem deu o sonho a José foi Deus? Foi. Ele teve problema? Teve. Os irmãos rasgaram ele, despiram ele. A primeira coisa que quiseram tirar dele foi o quê? A túnica. Você sabe o que quer dizer túnica? Quando Pedro deixou de pregar e voltou para a pesca, ele tinha tirado o quê? Ele tinha tirado a capa, a túnica. É isso, o chamado. O que o inimigo quer tirar da tua vida? O teu chamado. Diga aí para o seu irmão: não perca o seu chamado. Não se perca no meio dessa confusão. Não se perca, não deixe que ninguém tire a sua túnica. E se tirarem, a túnica não é só uma roupa, é algo que está dentro do seu coração. Tiraram a túnica de José, rasgaram a túnica de José, mas não tiraram o sonho que Deus deu. Às vezes as pessoas conseguem tirar as coisas externas que você tem, mas não conseguem tirar o sonho que Deus colocou lá dentro do teu coração. As circunstâncias não vão tirar o sonho que Deus colocou no teu coração. Nada vai conseguir tirar o sonho que Deus colocou no teu coração. E as dificuldades vão vir, às vezes vão aumentar, mas você vai continuar de pé. Lembra do versículo que 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas tu permanecerás de pé? Ainda que tu passes pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque Deus andava com José, Deus era com ele. Então o que você precisa de verdade? Da presença de Deus. Da presença de Deus. Deus era com ele, onde ele entrava, Deus era com ele. Deus estava com ele em tudo aquilo ali, em tudo que ele estava passando, Deus estava com ele. Agora às vezes a gente não consegue ver Deus no meio da tempestade, no meio da dificuldade. Aí só vai conseguir ver Deus lá na frente. Então foi o Senhor que me livrou disso aí, foi o Senhor que estava me treinando, foi o Senhor que tinha algo melhor para mim. Então aguenta o tempo de luta, porque Deus vai transformar o teu coração mediante essas lutas. E o que aconteceu? Olha só, eles rasgaram, Também lhe disse: chegando José a seus irmãos, estes os despiram, versículo 23, despiram a sua túnica de várias cores que ele estava usando, tomando-o, lançaram na cisterna. Ora, a cisterna estava vazia, não havia água nela. Quando se assentaram para comer, levantaram os olhos e viram que uma caravana de israelitas vinha de Gileade nos seus camelos, traziam especiarias, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: nosso irmão e encobrir o seu sangue, vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas. Não seja nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. Passando, pois, os mercadores medianitas, os irmãos de José, tirando-o da cisterna, venderam-no por 20 ciclos de prata aos israelitas. O que aconteceu? Lembra que venderam Jesus por 30 ciclos de prata? Aqui venderam José por 20 ciclos de prata, o dinheiro. Muitas pessoas às vezes vendem a outra por dinheiro, por posição, por coisas uma coisa tão sem nexo, né? Por um sonho que ele tinha, eu não tinha, mais dinheiro que ele ganhava, eu não ganhava, coisas assim, de pessoas que não têm coração, estão pensando em coisa, não vou matar não, que não vamos ganhar nada com isso, vamos vender, pelo menos ganhar um dinheiro em troca. Isso que fizeram com José, vamos vender que a gente ganha um dinheirinho em troca. E aí o que aconteceu? Essas dificuldades que ia acontecendo, parecia que ele ia morrer numa hora. Ele foi o quê? Ele foi odiado, ele foi jogado numa cisterna, agora ele foi vendido para o povo inimigo, para os ismaelitas. E enquanto ele ia passando por dificuldade, ele ia crescendo ainda, e ele ia chegando mais perto do trono.
As dificuldades iam levando ele para perto de quem ele ia realmente ser no futuro. As tuas dificuldades vão te levar para mais perto de onde Deus quer que você esteja no futuro. Por mais que você não consiga ver. A gente não consegue ver, a gente não consegue entender. Mas que Deus está nos aprimorando, que Deus está nos aperfeiçoando para aquilo que Deus tem lá na frente. E você não vai ter vergonha de dizer, olha, passei por isso, errei, caí, levantei, continuei, fui transformado e estou aqui hoje para continuar falando. Porque Deus não me deixou. Deus diz em Hebreus que Ele não nos deixa, Ele não nos abandona ou nos deixa. Ele nunca vai te deixar. É capaz de você o deixar, de você o abandonar, mas Deus não vai te deixar. Ele não vai deixar. Ele não abandonou Pedro quando Pedro negou 3 vezes. Ele continuou amando Pedro, continuou dando oportunidade para Pedro. Deus sempre vai te dar oportunidade. Deus sempre vai dizer que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Essa é a diferença da natureza de Deus. Ele te dá outra oportunidade. Qualquer pessoa, qualquer líder na vida não ia querer Pedro junto, porque Pedro era um desastre. Pedro ia cortar a cabeça de um, gritava com o outro, e era totalmente maluco. Só que aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito, é essa aí que Deus gosta de trabalhar. É essa aí que Deus vai fazer um grande homem de Deus. É essa aí que virou aquele Pedro lá de Atos 3. Entendeu? É essa aí que ele vai transformar. Como é que você vê as pessoas? Como é que você vê as pessoas que são difíceis? Você abandona, você deixa de lado, você não vê, você não dá opções para ela? Você tem que acreditar que Deus transforma, como transformou Paulo, como nos transformou e como vai transformar outras pessoas. Então, eu vejo aqui Deus trabalhando assim na vida de José. Olha assim, ele foi vendido por 20 ciclos, 20, quantos aqui? 20 ciclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Ele foi vendido, aí vieram com a mentira para o pai dele. Olha só, vamos lá que estamos quase na parte do final da mensagem. Quando Rubem voltou à cisterna e viu José não estava nela, rasgou suas vestes, voltou a seus irmãos e disse: o menino não está lá, eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e molharam de sangue, enviaram a túnica de várias cores a seu pai e disseram: achamos essa túnica, vê se a túnica de teu filho é de teu filho ou não. Ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e lamentou o seu filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, mas ele recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro de descer a meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. O que aconteceu? José foi vendido outra vez para Potifar. Imagina só que vida maluca é essa. Deus me dá sonho, Deus me mostra coisas que eu vou ser coisas grandes, que ele ia ser alguém grande que ia estar reinando, e ele estava sendo jogado na cisterna, preso, vendido de novo para Potifar. Aí agora a gente vai para o versículo 30, capítulo 39, vamos lá. José lá em Potifar, olha a diferença. E o que que tinha José? Você pode se colocar e colocar o seu nome. Aqui era a vida de José, mas coloca o seu nome no lugar e vê se você não já passou por situações como essas. E às vezes está no meio. Diga aí, seu irmão, não pare no meio do caminho, porque sabe onde é que você está hoje? No meio do caminho. Diga aí, meu irmão, você está hoje no meio do caminho. Você está no meio do caminho. Então José, ele estava no meio do caminho. Ele não estava vendo, mas vamos dizer aqui, ó, ele saiu daqui do sonho e ele ia chegar aqui no reinado. E ele passou pelo quê? Foi jogado na cisterna, foi vendido de novo, e agora ele estava aqui no meio do caminho na casa do Potifar. E aí olha o que acontecia com ele. Olha quem era José e o que acontecia com José e o que a presença de Deus faz conosco. Vamos lá, capítulo 39 de Gênesis, continuando a história do sonho, o processo do sonho de Deus na nossa vida. Capítulo 39, versículo 1. José foi levado ao Egito. Potifar, o oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Diga assim: o Senhor estava com José. Ou seja, ele foi vendido e Deus estava com ele.
Como que Deus estava com ele e ele estava sendo vendido? Calma, você está passando por luta, está passando por dificuldade, parece que está sendo vendido, está sendo traído, coisas estão acontecendo com você, mas não esqueça, Deus estava com José, Deus está com você, Deus está com você. Agora, você está com Deus? Você não tem desistido dos sonhos de Deus? Porque José não tinha desistido. José não tinha desistido. A vida e as situações e as circunstâncias o estavam levando para lá. Mas ele não tinha desistido. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua fé? Você continua acreditando no sonho de Deus para a sua vida? E você continua acreditando que isso vai acontecer? Que Deus vai te levantar? Que Deus vai te honrar? Que Deus vai te usar? Porque é isso que Deus vai fazer com você. É isso que Deus vai fazer com você se você não desistir. Se você não tiver a febre dos irmãos de José e querer colocar as outras pessoas para baixo. Porque que veio, a gente leu o Salmo 105, veio uma peste sobre eles e veio uma seca geral, porque a Bíblia diz, ai daqueles que tocarem no ungido do Senhor. E quem era o ungido do Senhor nesse texto aqui? José. Quem foi que sofreu porque foram tocar em José? Todo mundo. Vá mexer com o servo de Deus, para o que ver que acontece, todo mundo paga. Deus, se tiver que parar o mundo, para o mundo, para defender o servo dele, todo mundo passar fome. Todo mundo foi passar fome por causa de José, viu? Foram mexer com José, todo mundo foi passar fome. Até José, que começou com um sonho, como um sonhador, começar a revelar sonho. É forte, é forte. Quando Deus faz, Deus faz mesmo. E o José, coitadinho, nem imaginava o quanto Deus era com ele. Ele parou tudo ali para levantar ele. Ele foi passando, mas eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Até levantar lá, ele lá, olha lá, versículo 2. Capítulo Gênesis 39, versículo 2. O Senhor estava com José. Ele se tornou próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Aqui já a gente vê o que? José próspero. Saiu do calabouço, já estava na casa do seu senhor egípcio, próspero. Ele olhava assim, olha, José tem tudo, tem casa, tem tudo, prosperou. Ele já estava, era um homem já, que estava já por cima. Então ele já tinha saído do nada e já estava na casa do egípcio por cima. Olha só, o Senhor estava com José, ele se tornou próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Uma das coisas que Deus faz com você é te fazer prosperar. Ele vai te fazer prosperar, você pode passar por dificuldade, mas ninguém segura a mão de Deus quando se trata de prosperar o servo dele. Ele vai prosperar, ele vai te fazer prosperar, ele vai te fazer sair de qualquer crise, de qualquer dificuldade que você esteja passando. Isso é certo. Se você continuar servindo ao Senhor. O Senhor estava com José, ele tornou-se próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele. Quem era com ele? Deus. Então Potifar não era besta, Deus é com ele. Então olha o que ele fez. Vendo o seu senhor que Deus era com ele, que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Deus é com você, pode ter certeza que as pessoas vão querer colocar tudo nas tuas mãos, porque Deus é contigo e tu vai prosperar. E é assim que acontece com o homem de Deus. Nas suas mãos tudo o que tinha, desde o que pôs por mordomo de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por causa de José, a casa do egípcio era abençoada. Abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Diga assim, tanto na casa como no campo. Onde José ia, ele prosperava, porque ele era um homem temente a Deus. Ele prospera em casa, ele prospera no trabalho, ele prospera onde ele for. É isso que faz a diferença, é a presença de Deus, o coração de acreditar no sonho de Deus. Assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era atraente e de boa aparência. Depois dessas coisas, a mulher de seu senhor começou a cobiçar José. Ele disse, deita-te comigo. Olha a arrumação. José era bonitão, prosperando, fazendo tudo. O que aconteceu? A mulher de Potifar quis se engraçar com José, mas José não deu moral para ela. José não queria nada, o negócio de José era com Deus. Ele não queria, mas o que quer dizer? Que quando você prospera, vai vir luta de todo jeito, para tentar lhe pegar, lhe derrubar, lhe tirar do foco, que você saia do sonho.
Agora imagina só, um homem dizendo, não quero nada com você. Foi isso que ele disse, nada. Eu não quero nada. Ele corria dessa mulher. Ele não tinha feito nada para ela. Ela que tinha visto que ele era bonito, que ele era inteligente, que ele era próspero. Tudo que ele fazia prosperava, porque ele andava com Deus. Se você for alguém que anda com Deus, você é bonito. Se você for alguém que anda com Deus, você é diferenciado. Onde você pisar, você é diferente. Se você não for alguém que tem coração, você é normal e não tem brilho. Mas se você é alguém que anda com Deus, onde você anda, você prospera, você é escolhido, você fala diferente, você age diferente e as pessoas querem estar com você. Você não tem escolha, é a presença de Deus na sua vida. Ela vai atrair pessoas para você. Onde você for, a pessoa vai querer falar com quem? Quer falar com você. Quem que eu vou escolher dessa? Eu vou escolher você. A Bíblia diz que a gente vai ser escolhido. Se tiver um monte para ser escolhido, você vai ser escolhido. Se você carregar a presença de Deus em você. É isso que eu estou dizendo, que nos faz diferente, é a presença de Deus. Moisés disse, vai ter vitória, vai ter tudo, mas se a tua presença... Mas foi o que ganhou mais almas para Jesus. Um do que ganhou mais almas para Jesus. Não é a sua...